Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, 11 e pouquinho, a gente está entrando no ar para conversar um pouquinho com vocês, levar o que está acontecendo de bom no nosso Hospital de Clínicas de Itajubá. É claro que a gente vai falar de coisas boas, às vezes chegam algumas coisas não tão boas, mas a gente também, eu falo a gente porque já estou me sentindo tão assim parte da família HCI que eu já estou me colocando assim. Mas a gente procura corrigir para poder deixar o nosso Hospital de Clínicas de Itajubá cada vez melhor. E hoje, com muito prazer, eu estou recebendo a enfermeira Lília Costa. Ela é responsável pela comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante, ou seja, o CIDOT, para poder abreviar. Enfermeira Lília, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Nilda, prazer estar aqui com você. É delícia, né? Vamos conhecer você um pouquinho. Daqui de Itajubá, Lília? Sou daqui de Itajubá mesmo, formada aqui na escola, Venceslau Braz, e já há 5 anos no Hospital de Clínicas de Itajubá. Antes você passou por onde? Passei em São Lourenço, no hospital, e na Santa Casa aqui de Itajubá também. Ah, que bom. Você se encontrou na enfermagem, Lília? Sim, desde o primeiro momento. Não foi o sonho da minha vida, mas quando comecei, descobri que era a minha realidade. Olha só. E não adianta a gente tentar fugir da nossa realidade profissional, porque alguma coisa traz você para aquela área, não é? Sou bem atraída pela enfermagem mesmo. Ô, Lília, conta uma coisa para nós. O que quer dizer o CIDOT? Ainda há pouco eu falei aqui, mas o que a gente deve entender por essa área aí que você é enfermeira responsável? Isso. CIDOT, então, é a comissão que precisa ter dentro dos hospitais para organizar o processo de doação de órgãos, né? Então, nós formamos uma comissão. E aqui no Hospital Escola, aqui no Hospital de Clínicas, né, por sermos um hospital transplantador, nós somos também uma CIDOT nível 3. O que é nível 3? Ela atende tanto para doações e transplantes também, né? Então, a gente tem aqui no nosso hospital os transplantes, né? Uma coisa é distante da outra, né? Mas são níveis de comissões. A nossa comissão, ela é nível 3. E você acompanhou essa evolução? Sim, eu sempre me interessei, minha área de atuação sempre foi na unidade de terapia intensiva, então essa questão de doação, de morte encefálica, sempre foi uma atração, né, na minha vida. Eu sempre gostei muito, é muito sofrido, né? Então é uma hora que a gente fica bem perto dos familiares. Imagino. E sempre gostei. Lília, agora é uma curiosidade que a gente tem, nós leigos. Como é que funciona a doação de órgãos? Isso, a doação de órgãos, ela inicia quando a gente começa a pensar num paciente que está em coma, né? Em coma, que teve uma lesão grave cerebral, tanto vinda quanto de um acidente, um traumatismo, quanto outras questões, AVC, né, os derrames, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Mas a equipe da UTI identifica que o paciente está em coma e não tem mais reações neurológicas, então a gente é acionado, a comissão é acionada para iniciar o processo, o protocolo de morte encefálica. Você falou em reações neurológicas. Quando a pessoa
perde o movimento das mãos. Isso. É. Quando a gente pensa em coma, a gente está avaliando o nível de consciência e os movimentos, né? Então, quando a gente vai fazer o processo, o protocolo em si, os exames, a gente precisa ter certeza que o paciente não tem reflexo nenhum, os mais profundos, né? Porque a gente tenta ativar o paciente chamando, provocando dor, e a gente percebe que ele não teve reação. Mas, no momento que ele é feito vários testes, porque esse protocolo é bem minucioso, então, quando é feito esses testes clínicos, eles são para investigar os reflexos profundos, se o paciente ainda tem algum reflexo, porque ele não pode ter. Geralmente, a família acompanha esses testes? Isso. No primeiro momento, quando a gente identifica que o paciente está em coma e precisa fazer esse diagnóstico de morte encefálica, nós chamamos a família para falar que há essa possibilidade. Então, a família sabe desde esse primeiro momento. Ah, que bom. Porque a família tem que acompanhar tudo mesmo. Isso. Bom, aí fala, não, agora não tem mais jeito mesmo, né? Partiu. Mas o que fecha ali o diagnóstico? É a morte encefálica? Isso. Então, é preciso ter esse diagnóstico. Junto com a equipe da UTI, a CDOT vem para organizar esse processo, né? Então, é chamado 2 médicos para fazer. Para ter o diagnóstico, precisa ter 2 testes clínicos, que são feitos por 2 médicos diferentes. Um deles precisa ser habilitado, ter feito um curso para fazer esse diagnóstico ou ter feito mais de 10 protocolos. Nossa, que responsabilidade deste médico, hein? Bem minucioso, né? E o segundo tem que ser por um neurologista. Então, são 2 médicos diferentes fazendo os mesmos testes para ver se o paciente tem reações profundas do sistema nervoso. E um teste que a gente chama de exame complementar, que precisa ser feito, é um teste de imagem. Ou é feito um eletroencefalograma, para ver se tem atividade elétrica, ou é feito a angiografia, que é para ver se tem fluxo no cérebro de sangue, né? Então, são 2 testes clínicos e mais um teste complementar, que é um exame complementar. Depois dos 3, aí sim o médico pode afirmar, temos uma morte encefálica. Mas você já encontrou alguma reação da família diante desse quadro? Olha, não tem mais jeito, tem que desligar as máquinas que falam? Isso. Então, assim, uma das atribuições da CDOT também é acompanhar essa família, né? Fazer o entendimento desse processo, acolher esse momento de dor, né? E assim que a gente tem o diagnóstico de morte encefálica, por lei, a gente tem 2 opções, são 2 caminhos que a gente precisa apontar para a família. Ou o desligamento dos aparelhos, né? Por lei, nós precisamos desligar se a família recusar a doação, ou a gente parte para a via da doação de órgãos, né? Então, a gente precisa estar com essa família desde aquele momento lá atrás que a gente fala, olha, está em coma, não tem movimento, não tem reflexo, precisamos fechar o diagnóstico. Então, desde esse momento, a gente está com essa família, né? Até a gente chegar e finalizar dando essa notícia triste, né? De doação de morte encefálica. Eu imagino. A Lúcia Rodrigues de Souza está por aqui dando boa tarde. Valquíria Marques também está por aqui. Raquel Cascardo, bom dia. Oi, menina Lília Costa, adoro você. Obrigada. A Shirley Lima entrou, o Diba está por aqui também. A doutora Graciele Vieira Ramos está por aqui. Ô, doutora, vamos marcar qualquer dia uma entrevista para a gente poder falar, né? Como é que a gente vai lidar com um pouquinho, né, da nossa beleza em época de pandemia, vai ser muito bom. Agora eu quero entrar aqui, Lília Costa, como que eu posso ser
uma doadora de órgãos. Como que eu devo proceder? Isso. Primeiro é deixar isso muito claro com a família, né? A nossa grande meta de campanha é falar sobre isso. Não é um assunto de casa, de sala, não é um assunto de mesa, de almoço, né? Falar que a gente é doador, que eu quero ser, que eu tenho um desejo. Mas é o mais importante. É você avisar a sua família que você tem esse desejo de ser doador. Antigamente, teve um ano, há um tempo atrás, era colocado na nossa carteira de identidade, né? Era. E isso durou por um ano só, não Por pode. que não tirou isso? Precisa ser pela família, né? Não tem como eu deixar por escrito que eu quero ser doadora. Não existe isso. Depois da morte, quem decide são os familiares, né? Fico mais seguro dessa forma. Então, é muito claro quando a gente tem que conversar com uma família sobre doação e ver que a família que tem o paciente, né, que foi a óbito, que teve a morte encefálica, a família que sabe que era um doador, é uma família que aceita, porque tem esse desejo de realizar o último pedido. Claro. Né? Agora, grande causa dos nossas negativas de doação são porque a família não sabe. Ah, você sabia se seu pai, se o seu irmão, se alguém da sua, né? A família queria ser doador? Aí eles falam assim, não, a gente não sabia. Né? E tem um processo tudo isso, né? É um processo até fazer o diagnóstico de morte encefálica, depois de feito e dado os 2 caminhos para a família, é um processo de espera, né? De espera para quê? Esse paciente que vai ser o doador, né? O potencial doador, ele precisa ser bem cuidado, né? É um paciente que já está numa UTI, né? Então ele está já recebendo medicamentos. A equipe da UTI precisa preparar o potencial doador para realizar a cirurgia e ser um bom doador, né? Então é um processo doloroso. Você pensa, você receber notícia de que o seu pai, o seu irmão morreu, mas você não pode fazer o processo de luto, de enterro rapidamente, né? Porque tem, às vezes, uns 2 dias até a doação em si, né? Então, é um processo, é um momento que a CIDOT precisa estar com essa família, né? No apoio e cuidando desse paciente para ele ser um bom doador, né? Então, essa espera é dolorosa também. Mas é importantíssimo. Quando a família sabe, não, meu irmão quer ser doador. Não, eu vou até o fim. Ela segura isso até o fim. Olha que, mas a família também pode decidir. Olha, morreu, mas tem como algum órgão para ser aproveitado? Por favor, aproveite, vamos dar continuidade à vida saudável de outras pessoas. É isso mesmo, né? Um doador doa de 8, 9 órgãos, né? Então, essa realidade precisa ser bem clara para os familiares, né? Fortalecer a doação, né? Então, assim, precisa ser com família. E, assim, os maiores casos que a gente tem de negativo é porque a família não sabe e a família não quer esperar esse tempo. Ah, meu Deus. É sempre assim. E eu tenho 2 experiências, né? Já vou até adiantar Ah, aqui. não, deixa você contar essa experiência então tá bom. daqui a pouco, Tá. que eu ainda quero falar mais com você. Então, você falou que tem uma lei, a lei é toda cumprida para, então, né, se fazer a doação. Mas eu acho bom a gente já ir conscientizando e pensando nisso, né, de doar os seus órgãos e também daquelas pessoas que você ama e que partem antes de você. Porque, gente, vai tudo para a terra. Vai acabar. Se há possibilidade de restituir. Eu falei certo? Restituir. Não é a qualidade de vida de um outro irmão de caminhada, por que não fazê-lo? Então, tudo é uma questão de educação, de se estudar, de se falar muito, acabar com o preconceito. A gente tem que falar sobre a morte, sim, porque a partir do momento que a gente dá-se o primeiro suspiro, a gente já está morrendo.
Essa é uma realidade. A morte, infelizmente, é um tabu muito grande que precisa ser trabalhado, e a doação de órgãos também. A gente tem que falar muito sobre isso, né, enfermeira Lília Costa? Isso. Esse ano, a proposta de campanha seria mais movimentada na cidade, né? Aproveitando aí que a gente tem o parque, a cidade está tão bonita. E a gente teria uma campanha, esse ano o projeto de campanha seria bem movimentado, mas estamos diante de uma pandemia, né? Então, as nossas campanhas serão menos volumosas, mas a informação precisa chegar. É verdade. Né? E nós recebemos do hospital esse ano uma camiseta, e o dizer dela de campanha é: você não é de se jogar fora. Ah, olha, É bonito, bateu com o que ainda há pouco eu falei. Isso. Você Ah, não você é não de se jogar trouxe uma fora. para mim, para a Pois é, gente vou mostrar? Vou trazer. Né? Ô, Lília Costa, qual é a maior dificuldade para a doação de órgãos? E qual a causa? Essa é a família que a gente falou, né? A família que não sabe, que nega, né? E o motivo é de que não sabe que o familiar tinha o desejo de ser doador e não quer esperar o tempo desse processo de realizar a doação em si, a cirurgia para retirada de órgãos. Lília, outra coisa, a idade do doador influencia muito na hora? Sim, é acima de 2 anos e até 70 anos a gente faz protocolo. Ah, então tá. Porque passou de 70 também, né? Isso, são os órgãos já com comorbidades, né? Realmente. Bom, aí eu quero saber o seguinte: nós estamos em época de pandemia, como você acabou de dizer, e tem alguma dificuldade nesse momento de pandemia para quem quiser fazer a doação de órgãos? A pandemia, o que a gente tem observado, né? Diminuiu as notificações, né, de doadores de órgão, porque também diminuiu acidentes. Muitos dos nossos doadores são pacientes que vieram de acidentes, então as pessoas não estão viajando, né? A gente está tendo menos acidentes, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Mas também é uma realidade de redução de notificação. É outra coisa que eu não sei se você tem de cabeça, mas nos 2 últimos anos, como é que foi? Quantas doações o Hospital de Clínicas teve? Olha só, esses últimos anos eu tenho, sim, esses números, e são, assim, alarmantes. Em 2019, ano passado, nós notificamos e realizamos 21 protocolos. 6 foram doados. 6 com sim da família. Então, de 21 protocolos realizados, 6 tiveram a afirmativa da família. Esse ano, né, de 2020, nós tivemos já 8 protocolos. Apenas uma doação. Então, precisamos avisar os nossos familiares que somos doadores. Né? Nós, enquanto equipe de CIDOT, enquanto comissão, precisamos agilizar as nossas campanhas. Precisa. Né? O motivo da gente estar aqui hoje é esse, né? De começar assim, a se falar, não é, sobre a importância da doação. Da doação de órgãos, porque são números altos de protocolos realizados. Protocolos, e são poucos os que aceitam. Uhum. O Edmar Emídio, boa tarde, Nilda. Parabéns, Lília. Grande ciclista e ótima pessoa. Você é ciclista? Sou. Ah, que delícia. Obrigada. O Carlos Augusto Martins está por aqui. Luciana Leandro Rocha. Boa tarde, Nilda e Lília. Parabéns a você pela entrevista. Abraços, Leandrão dos Marvados e dos amigos Pedal Livre. Pois é, uma galera legal, viu? Até esse ano, se a gente pudesse, né, uma das minhas ideias era da gente fazer uma pedalada em favor da doação de órgãos, né? Olha que legal. Leandro, segura aí, tá? A gente vai fazer. A Ruth Simões entrou, o Jorge Benedito Matos está mandando boa tarde para nós. Ruth Simões,
Boa tarde, parabéns, Lília, ótimas informações. Obrigada. Zé Rodolfo está por aqui. Oi, Zé Rodolfo, um abraço para você. Agora eu quero que você conte para nós aquela experiência ou algumas experiências que te marcou nesse tempo aí que você está à frente do Cidote. Isso, Nilda. Então, assim, sempre fui muito apaixonada pela enfermagem, pelo cuidado ao paciente, pelo cuidado à família, né? E logo que eu entrei no hospital, estava na UTI, participando já. Eu sempre fui muito curiosa em relação a essas questões de doação de órgão. Então, os exames, sempre tive à frente, sempre gostei de participar, de apoiar a família nesse momento. E nós tivemos aqui em Itajubá, no ano de 2012, um acidente muito triste com um trabalhador que era de uma cidade de fora, novo, de 32 anos. Ele foi ao hospital e foi constatado morte encefálica. E quando vê, durante a visita, chega a esposa nova, grávida de 7 meses. E eu fui, acolhi a esposa. Eu lembro que eu abaixei a grade para ela chegar perto do esposo. Perguntou para mim se podia pegar na mão dele, ela pegou. Ela já tinha recebido a notícia de que ele estava em morte encefálica. Ela pegou a mão dele, colocou na barriga dela e eu deixei os dois ali. O tempo que eles precisavam. Ela ficou, me agradeceu e saiu da UTI. Quando foi conversar com ela sobre doação, ela aceitou. E todo mundo ficou muito comovido. O rapaz tinha 32 anos. Ele era doador de todos os órgãos. Olha só, tô todinha arrepiada aqui. Isso me emociona muito. E eu não quis ir conversar com essa família no final, com essa esposa. Não quis, porque já tinha sido muito dolorido para mim, né? E não quis participar. E na hora que finalizou, que ela doou, que ela preencheu toda a documentação, assinou, ela falou assim, eu quero falar com a enfermeira que conversou comigo. Aí eu tive que ir, né? Fui, ela me abraçou, chorou, me agradeceu, disse que ele já tinha falado para ela que o sonho dele era ser doador. Então, era uma família, uma esposa que sabia do desejo do marido. Ela tomou essa decisão com muita tranquilidade. E aí ela falou assim, eu só estou conseguindo falar o sim dele porque você me deixou ficar perto dele. Olha só. Isso mexe muito comigo, sabe, Nilda? Porque a equipe de enfermagem, a equipe médica, nós que estamos à frente, a gente precisa ser mais acolhedor. É um momento muito sofrido. É verdade. Né? Então, essa aqui no hospital, né, foi minha primeira experiência com doação. Foi esse caso dessa esposa grávida. E agora, na semana passada, foi nossa primeira doação aqui desse ano, né? Deixa eu só voltar um pouquinho desse jovem aí. Quantos órgãos foram aproveitados, você recorda? Olha, o coração foi para o INCOR, a equipe de São Paulo veio. Coração, pulmão, os 2 rins e o fígado. Nossa, olha, quantas pessoas foram beneficiadas? Córneas, E essa última experiência que eu tive na semana passada. Semana passada? Semana passada foi a nossa primeira doação desse ano de 2020. Nós tivemos um protocolo, acompanhei a família. E aquela conversa, né? Temos o diagnóstico de morte encefálica e agora nós precisamos decidir qual caminho, desligar ou caminhar para a doação. E o esposo, uma irmã da paciente falou assim, eu não quero isso para minha irmã. É muito sofrido, né? Eu entendo que é sofrido. Mas o esposo falou assim, mas ela falou para mim que ela queria. Aí os filhos olharam para os pais, chorando, e falaram, pai, a gente vai atender o pedido da mãe. Muito bem. E quando isso aconteceu, foram 3 dias até a cirurgia para doação de órgãos, né? Então, tem esse tempo demorado, são exames realizados, né? Nós da comissão ficamos em contato direto com o MG Transplante, que é o nosso órgão superior, que é ele que vê a viabilidade da doação, se o paciente está bem para doar,
se o doador, né, está bem, se os órgãos estão bons, e também ver a fila de transplantes, de pacientes para transplante, né, dos receptores, para ver quem vai receber o órgão. Tem uma fila, né, de pacientes, conforme a gravidade deles. Então, tem esse tempo. Então, a notícia de óbito foi na quarta-feira e a doação foi no sábado. Então, é uma família que ficou 3 dias esperando até a doação, né? Precisa ser forte, né? E na sexta-feira de manhã, a filha me mandou uma mensagem e falou assim, eu estou agoniada. Eu estou muito nervosa, eu estou muito agoniada. E eu liguei para ela e falei assim, olha, se apegue na força de salvar vidas. Isso. Porque se for na dor de perder a mãe, na dor dessa espera, a gente perde a força, né? Então, falei para ela, se apegue no sim que vocês deram. E ela falou assim, obrigada, é isso mesmo. E manteve firme. No sábado eu liguei, falei assim, olha, hoje vai ser a captação dos órgãos. Hoje eu consigo entregar o corpo da sua mãe para vocês fazerem um funeral, né? E foi isso. Quando a família... quando eu avisei a família, logo que eu saí de casa para ir para o hospital, eu tenho uma coleção de suculentas, sabe? E eu levei uma suculenta pequenininha para a filha. E uma cartinha nossa de agradecimento, né? Pela solidariedade, né? E eu entreguei e ela ficou muito emocionada. Ainda disse para mim que a mãe dela também era uma colecionadora da planta. Ficou muito emocionada. Então, Nilda, o que eu vejo dessas duas situações? Os doadores, em vida, disseram que queriam ser doadores. É o mais importante. Eu preciso ter esse diálogo em casa. Preciso chegar na minha mãe, no meu pai, no companheiro, nas pessoas próximas. Preciso revelar que eu quero ser doadora. A gente precisa ter em vida esse desejo, comunicar a família, porque quem decide é a família. Ô, Lília, mas mesmo não havendo um pedido assim do paciente, a família pode tomar atitude? Não, eu quero que ele seja o doador? Sim, pode. Pode, né? Não, sempre falou que não queria, mas eu quero, pode. A doação é da família. O sim é da família. Olha aqui, tem mais recadinho aqui para você, deixa eu pegar aqui. A Ruth Simões, a Rosângela Andrade, a Neide Fernandes, Patrícia Gomes, Fabi Nogueira Chaves, orgulho de fazer parte dessa equipe, amo, seja doador de órgãos. É isso aí, obrigada, meninas. A Fabi trabalha com você lá. Trabalha, ela é uma dessas médicas que são habilitadas para fazer um dos exames. Olha, mocinha, né? É, parceirona, viu? Gracinha Minha ela. amiga do coração. Linda, linda. A Ruth Nelly Sobreiro, Kleber Silva, boa tarde. Já deixei avisado minha família que sou doador de órgãos. Isso aí, parceiro. Ei, Kleber! Ele é também Da bike. da bike, né? É isso aí. Elaine Malta entrou aqui. Elaine também é da sua turma, que ela também adora. Isso, bicicleta. também. Isso. Como é que vocês são chamadas, as meninas? Bikers. Não, Tem um mas não grupo. tem um grupo. Tem um grupo que chama Divas, né? As divas do pedal. O nosso grupo é Pedal Livre. Ah, pedal livre. Mas Tem estão muitos sempre grupos. juntos, né? Isso, a gente pedala tudo junto. Bom, gente, quem quiser saber mais, como é que faz, quem ela deve procurar no nosso Hospital de Clínicas de Itajubá? É isso mesmo. Opa, Todos aqui. interessados, né, podem me procurar. Aqui no hospital, não são todos os hospitais, na verdade, são raros os hospitais que têm uma enfermeira responsável por isso, né? Nós temos um coordenador, precisa ser um coordenador médico, é o Dr. Carlos Magno. Temos outros médicos da equipe para fazer os exames, né? A doutora Fabiana Chaves, né? Da equipe. Mas o nosso hospital tem uma enfermeira responsável por isso. Então, o meu tempo ali no hospital, ele é à disposição dessas famílias, à disposição desses protocolos para ficar mais fácil, né? Mais rápido. Então, é só me procurar, né? Fico na sala da Cidote.
Só procurar no hospital que a gente está à disposição. Ô, Lília, outra coisa, os órgãos são retirados, eles ficam aqui em Itajubá ou eles vão... Isso. Se o MG Transplante identificar que na nossa lista aqui, da nossa Itajubá. região, tenha receptores, os órgãos ficam aqui mesmo, né? Os órgãos podem ficar aqui, são retirados aqui e implantados aqui. Podem também ser levados, outras equipes podem buscar os órgãos e levar para outros lugares. Ok, para a gente deixar bem claro, embora estejamos num momento de pandemia, não tem perigo nenhum fazer o transplante. Não, de imediato, né, a Organização de Doação de Órgãos, ela já padronizou que todos os pacientes que iniciarem um protocolo de morte cefálica, a gente já vai fazer o teste de COVID. E os receptores também. A partir do momento que um paciente for chamado, recrutado para fazer a recepção dos órgãos, ele é testado para o COVID também. Então, a forma que foi definida para que isso não interfira na doação, né, não prejudique, é que são testados os pacientes, os doadores, os potenciais doadores e os pacientes que vão receber os órgãos também. Então, tá tranquilo, não tem pandemia que vá parar a vida. Muito bem. Josiane Mendes Duarte, parabéns, amiga. Opa, que entra um em cima do outro aqui. Parabéns, amiga Lília Costa, pelo lindo trabalho. Força para você. Obrigada. Imagina, ele não poderia faltar, né? Meu flamenguista está sempre aqui com a gente, o Marcelo Cello. Ai, que legal, Marcelo. Cello. Cello, coisa boa. Aí, olha, Cello, outro para você também. Um abraço. Olha só, galera de motombike. Motombike estão tudo por aqui, viu? A MTV tá forte aí. Então, Olha que legal. Obrigada, muito bom. Bom, você gostaria de deixar um recado para os nossos ouvintes, para os nossos internautas? Quero falar assim que a gente não pode perder a esperança na vida, né? Que nós sejamos semeadores de vida, né? A galera aí do pedal livre está em peso aí, né? Tá aqui. E é um grupo que me fez pensar muito na vida, no quanto nós somos valiosos, né? E já que tem tanto valor, que continue, né? Que seja para doação também, né? Que a gente viva a nossa vida intensamente e que a gente seja capaz de que, assim que encerrar nosso momento aqui na Terra, que a partir de nós, outras vidas continuem. Muito bem. Bom, foi um prazer imenso te conhecer, saber um pouquinho sobre a importância de doação de órgãos, saber que atrás, né, de uma profissional existe também um ser humano que se comove. Foi muito legal. Obrigada, muito bom. Nilda. É um prazer. Eu agradecer ao Hospital de Clínicas pela oportunidade de estar trabalhando com eles também. Muito bem. Gente, olha, um beijo com muito carinho a todos vocês. Meu agradecimento também ao Duarte Pereira. Sem ele, não tem HCI Saúde. A gente volta na próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Amém. Falei que seria legal? Fiquei nervosa.